Aleluia, você crê nessa verdade que você está cantando nessa noite? Aproveitando que você está de pé, né, vamos receber com alegria o bispo Júlio Vertulo, por favor. Graça e paz, queridos. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos. Deus derrame sobre ti vitória, milagres sobrenaturais. Você pode levantar a sua mão? Esse Deus do impossível está aqui. Quantos creem nisso? É num ambiente de louvor que milagres começam a acontecer. É num ambiente como esse que a atmosfera de Deus começa a liberar o clima para que cada semente prospere. Existe uma semente para cada clima. Tem semente no clima frio. Se você plantar ela no clima quente, ela não cresce. Tem semente do clima quente. Se você plantar ela no clima frio, ela não cresce. Diga comigo, uma semente certa para um clima certo. Eu sei que tem uma semente neste lugar hoje. E o clima é de milagre, o clima é de vitória. A palavra, quando encontra o clima, ela produz o fruto. Pois assim diz o Senhor, assim é a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará no propósito para que a enviei. Quando uma palavra encontra um ambiente como esse, e ela ganha lugar e espaço no propósito, o testemunho dela é um retorno de prosperidade. Será que você pode levantar suas mãos? Tem algo de Deus descendo sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar. Pai, nós queremos te agradecer por estar neste lugar hoje, na liberdade da tua palavra. Quando uma palavra é liberada, algo começa a acontecer. A tua palavra diz que tudo quanto o Senhor faz por meio da sua palavra. Se uma palavra é liberada é porque algo está começando, algo está sendo liberado, direcionado, envolvido em nosso meio para a glória de Deus. Dá-nos, ó Senhor, o entendimento, a visão. Dá-nos, ó Senhor, a capacidade de assimilar, de entender e de receber o que o Senhor tem para nós nesses dias. Portanto, o Senhor faz desta palavra, faz deste ambiente, faz deste culto, desta reunião, um ponto de virada, um ponto de mudança, uma marca de vitória, Senhor, um tempo de inspiração para nos levantar, para regar as nossas raízes, ó Senhor, nos levar adiante. Graças te damos, Senhor, por esta noite. Graças te damos por este lugar. Graças te damos pelo que o Senhor tem realizado e feito entre nós. Graças te damos pela tua boa palavra, pela revelação do Espírito. Graças te damos pela vitória conquistada na cruz, pelo favor imerecido, pela graça, pelo favor diante de ti e diante dos homens. Pelas habilidades, pelos livramentos, por aquilo que o Senhor nos poupou e por aquilo que o Senhor nos sustentou. Senhor, muito obrigado por tudo e obrigado por estar aqui. Ao teu nome seja a honra e a glória. E aqueles que creem digam amém. E dê um aplauso bem forte ao Senhor. Dá um grito de glória a Deus aí, outro de aleluia. Toque alguém perto de você e diga: você está no melhor lugar. Aleluia. Glória a Deus, pode se sentar. Feliz por estar aqui hoje. Eu venho de Suzano, São Paulo, sou da zona leste de São Paulo, ZL total assim, entendeu? Feliz, Corinthians é campeão domingo, então ZL, raiz. Louva a Deus por estar neste lugar. E estava ali agora conversando com o pastor. Meu ministério é fruto da semente de muitos de vocês. 15 anos atrás, eu estava numa quarta-feira, pastor Silas sempre ia às quartas-feiras em São Paulo, no Bom Retiro. E naquela noite, ele apontava assim para um canto. Rapaz! Helena tinha aquele bigode que intimidava. Assim, você pode falar isso, não sei. E gritava, rapaz! E deu a direção toda. Eu saí dali com a decisão de dar um outro destino à minha vida. E a partir dali as portas se abriram. Passaram-se 15 anos. Hoje, com a graça de Deus, servimos ao Senhor numa igreja linda, abençoada, onde o Senhor tem nos dado vitória. E eu estou compartilhando isso com vocês porque vocês dividem o pastor de vocês com o Brasil. E eu sei que vocês pagam um preço por isso. Seria bem mais fácil se ele fosse só o pastor de vocês.
Mas eu quero dizer para vocês que é muito mais do que as ADVECs que vocês podem contar, mais do que os pastores que vocês podem registrar. Quero dizer para vocês que essa igreja, através do seu pastor, tem abençoado o Brasil. E eu sou fruto disso. Queria louvar a Deus aqui diante de vocês, diante do pastor Silas Filho, da família, e dizer glória a Deus pela vida do pastor Silas e por tudo que ele semeou na minha vida. E eu estou aqui hoje, é uma resposta de uma palavra de 15 anos atrás. A Deus a honra e a glória por isso. Deus abençoe, feliz por estar aqui. Privilégio. Marcos capítulo de número 6, vamos trabalhar? Noite da palavra, vamos trabalhar. Marcos capítulo de número 6, a partir do verso de número 30. Se você trouxe papel e caneta, vamos começar. Diz o texto: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Marcos 6, verso 30. Verso 31. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram a sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já é avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. 37. Porém, lhes respondeu: dai-lhe vós mesmos de comer. E disseram-lhes: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. Sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50, 41. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Que Deus nos dirija. Segure na mão de alguém perto de você e diga: multiplicação e abundância. Diga para uma outra pessoa mais forte: multiplicação e abundância. Quantos creem nisso? Vamos aplaudir a santa palavra de Deus. Ela é digna de todo louvor e honra. O milagre da multiplicação é o único milagre a constar nos 4 evangelhos. Ele está em Mateus, ele está em Marcos, ele está em Lucas, ele está em João. Alguns aparecem em 2, alguns aparecem em 1, outros aparecem até em 3, mas só ele aparece em 4. Ele é contado de 4 maneiras diferentes. E assim é o evangelho. O evangelho são 4 maneiras de contar a mesma história. 4 pontos de vista, 4 tons de voz. E cada um se identifica com um evangelho. Quando você estuda cada evangelho, você vai achar um que é a sua cara. Por exemplo, o meu evangelho, que é a minha cara, é o evangelho de Marcos. Da minha esposa, o evangelho que é a cara da minha esposa, a Érica, é o evangelho de Lucas. E isso a gente define na primeira linha. Por exemplo, minha esposa é toda detalhista, pastor. Toda detalhista, toda cuidadosa. Aí você vai ler como é que é a introdução do evangelho de Lucas. Depois de fazer uma acurada pesquisa e rever ponto a ponto os fatos e confirmar a veracidade dos mesmos, eis que vos apresento. É a minha esposa. Tudo tem que estar no mínimo detalhe, tudo tem que estar explicadinho. Não é assim? É ela. Agora eu gosto de Marcos. Primeira linha. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Acabou.
direto ao ponto. Gosto do Evangelho de Marcos e vou pregar nele. Mas vou citar dos 4. Quando Jesus opera o milagre da multiplicação dos pães, ele está no ápice da sua popularidade. Jesus tem um primeiro ano que é um ano de iniciação. Jesus se dedica muito tempo à cura e libertação no início do seu ministério. A tônica do ministério de Jesus no início era cura e libertação. Jesus era conhecido como alguém que expulsava demônios e como alguém que curava enfermos. A tônica do seu ministério no início era obras de libertação e cura. Isso faz com que ele ganhe fama, isso faz com que a notícia se espalhe. Jesus vai criando grande popularidade. E esse é o ponto onde Jesus atinge o pico, o ápice da sua popularidade. Seu ministério público está no topo. Ele reúne multidões por onde passa. Das 3 viagens que ele faz passando por toda a Galileia, essa é mais uma. Então Jesus está passando por ali com os seus discípulos agora, mas ele vai partir para um novo momento do ministério. Eu não sei se você pode receber uma palavra neste momento, mas eu queria te dizer que existem alguns pontos em que Deus faz uma mudança. Ele muda a nossa característica, ele muda o nosso jeito de pensar, ele muda a nossa maneira de entender e ele muda a nossa maneira de agir. O que Jesus estava fazendo naquela hora era mudar um pouco a tônica do seu ministério para seguir para um outro rumo. Ei, Deus te trouxe aqui. E eu acredito que para algumas pessoas esta noite, eu não sei para quem, mas eu sei, que alguém hoje, Deus está dizendo, eu te trouxe num modelo até aqui, mas eu vou começar uma transição. Eu te trouxe no modelo até aqui, mas eu vou começar uma chave de mudança, um rompimento com o modelo até aqui, para que você possa começar algo mais interessante perto daquilo que eu tenho preparado para você. Algumas coisas que te trouxeram até aqui foram muito boas, mas elas te trouxeram até aqui, mas não podem te levar para onde Deus quer te levar. O problema de muitas pessoas é que elas caminham no modelo e dizem assim, esse modelo vai me levar por toda a vida. Deixa eu te dizer, não. Esse modelo pode ter te trazido até aqui, mas agora uma mudança é necessária para que você possa chegar no próximo estágio. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes nós ficamos presos ao modelo e Deus não está preso ao modelo. Deus não muda, mas Deus se move. Vamos dizer isso? Deus não muda, mas Ele se move. Deus não mudou, mas Ele está se movendo. E você precisa acompanhar esse movimento. Nesse momento que está acontecendo com o ministério de Jesus, é que Ele veio fazendo um ministério muito popular. As multidões agora estão com Ele, e agora os líderes religiosos estão contra Ele. Ele assumiu muitos inimigos. Nesse pano de fundo, os discípulos já estão com ele há um ano e meio. Agora ele envia os seus discípulos para começar a praticar. Jesus não está mais concentrando nele o ministério, mas está distribuindo. Ei, você não é o fim. Você é o meio pelo qual Deus quer distribuir alguma coisa para que se estenda mais. Você é um canal que Deus quer usar. E Jesus sempre foi isso. Jesus nunca disse eu sou o teto. Há muita liderança que diz é o teto. Olha, você pode vir até mim, você pode chegar até onde eu cheguei, você pode ser como eu sou. Isso é ser um líder que é teto. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse, eu não sou teto, eu sou base. A verdadeira liderança não é um teto, a verdadeira liderança é uma base. Jesus disse assim, eu sou o teto da casa. Ele disse assim, eu sou o alicerce da casa. Jesus disse assim, olha, o que eu faço, vocês vão fazer o que eu faço e ainda maiores. Ou seja, vocês vão começar de mim para frente. É do que eu faço para frente. É de como eu faço para diante. Ou seja, Jesus nunca limitou ninguém. Ele diz assim, a partir de mim vocês vão começar a fazer alguma coisa. Jesus vem por um tempo dando o exemplo de como deve ser feito, curando e libertando. E agora ele faz o quê? Envia os seus discípulos para curar e libertar. Nesse exato momento ele tem as suas equipes por todas as partes, curando, libertando, pregando, ministrando. Jesus está se multiplicando. Jesus está cumprindo um propósito. Vai mudar o estilo, vai mudar o modo, vai mudar a prioridade, vai mudar o trabalho, vai mudar a estratégia. Eu creio que hoje Deus está gerando mudança em nosso meio aqui. E os discípulos voltam justamente nesse momento. E quando eles voltam,
Eles voltam contando, verso 30, eles voltam contando. Oramos, a cura aconteceu, expulsamos demônios, eles foram embora. Porque funciona. Quando você está debaixo de uma autoridade de Jesus, o envio dele funciona. E eles voltam contentes. Jesus percebe que está na hora de tratar diferente. Junta os seus discípulos e diz assim: vamos para um lugar deserto. Ali do outro lado do lago tem uma prainha que eu conheço, boa. A gente encosta o barco, pesca um pouco, assa um peixe, vamos jogar a conversa fora, vamos tirar um tempo para nós, vamos descansar, porque vocês estão trabalhando muito. Segure na mão de quem está ao seu lado e diga: descanso está nos planos de Deus também. Uau, eu fico pensando no ânimo dos discípulos. Uau, vão para uma prainha, vão pescar, conversar, descansar, vamos ter um tempo para nós. Sobem no barco e vão. Uma das coisas que eu vou perguntar quando chegar no céu é como é que esse povo a pé conseguiu chegar primeiro. É um negócio que eu não entendo até hoje. Jesus sai no barco, a Bíblia diz que o povo de todas as cidades, não tinha WhatsApp para ficar mandando, não tinha mensagem, mas o povo de todo lugar correu para lá. E quando eles estão chegando com o barco, o povo já estava lá. Aleluia, porque nem foi com você, irmão. Porque já tem um filme antigo, Férias Frustradas, já viu? Já? Pois é. Chegam lá, pô, vão tirar férias. Quando o barco encosta, uma multidão de gente necessitada, doente e com fome. Então você imagina que você vai para um lugar, imaginando férias, imaginando uma recompensa, fiz um bom trabalho, vou ter uma bênção na minha vida agora. E aí você chega, e quando você chega eu fico pensando na cara dos discípulos. Tomé dizendo: estava bom demais para ser verdade. Eu tinha certeza que alguma coisa de ruim ia acontecer nessas férias. Não podia ser assim. Pedro deve ter dito assim: eu mato 2 hoje. Já teve alguma coisa que frustrou na sua vida? Já teve alguma coisa que você imaginou que ia dar e não deu? Já teve alguma coisa que você pensou, falou: poxa, isso aqui vai ser bênção, e você fez todo o desenho e todo o cenário? Pois isso é o que estava acontecendo. O ministério só estava crescendo, o sucesso acontecendo, mas estava na hora de começar a provocar algumas mudanças. Talvez você tenha desenhado as coisas na medida que você conhece e na medida que você sabe, mas hoje o Espírito Santo quer abrir os seus olhos para dizer: olha, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Toque alguém e diga: Deus pode ter outros pensamentos. O Senhor ia levar eles a um novo tempo e a um novo entendimento, uma nova maneira de ver. Quando eles olham uma multidão, a maior multidão que já havia se reunido, o maior público para quem Jesus já havia pregado, e a Bíblia diz que Jesus olha para eles com um olhar de misericórdia, diz assim: são como ovelhas que não têm pastor. Identifica toda a necessidade, identifica toda a dor e começa a cuidar deles. E é interessante uma coisa para a gente marcar, justamente num culto como este aqui, que quando Jesus vê a necessidade, ele não parte para a necessidade diretamente, mas ele parte para um tempo de ensino e instrução. Porque a necessidade que você supre hoje, volta amanhã. A comida que você dá hoje, não tem mais efeito amanhã. Mas o ensino que uma pessoa recebe, mas a palavra e a instrução que uma pessoa recebe muda a vida, porque nunca mais ninguém tira isso dele. Sabendo da necessidade dos problemas, Jesus reúne todo mundo, e a gente está criando todo o cenário do texto.
E Jesus diz lá o verso, então, de número 34, começou a ensinar. Eu estou te dizendo, quem vem na terça-feira para ser ensinado, quem vem na escola dominical para ser ensinado, ei, você não está resolvendo problemas pontuais, você está solucionando o futuro. Escola não soluciona problema pontual. Escola soluciona futuro. Escola soluciona destino. Ensino soluciona o futuro da tua vida. Quando você vem aprender, você não está corrigindo uma falha na família, há um problema pontual. Quando você está vindo aprender, você está construindo o futuro da família. Quando você está vindo aprender, você está construindo o futuro financeiro. Quando você está vindo aprender, você está construindo o futuro espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra do Senhor é eterna e não passa. Quem a recebe tem solução definitiva. O problema das pessoas hoje é correr de um lado para o outro buscando solução pontual. Mas glória a Deus, porque ainda tem gente que senta para aprender. E quem aprende vai ter mudança, vai ter virada. Deixa eu dizer, os pastores estão aqui todos na frente. Continue ensinando aquilo que dura para sempre. Continue ensinando aquilo que é de longo prazo. Pode não ter o resultado que aqueles que buscam o agora estão tendo, mas com o tempo você vai ver que as maiores necessidades serão supridas pelo ensino. Quando a gente se dispõe como igreja a ensinar, é tentador, porque tem gente que não está ensinando, vai tratando do problema pontual, e parece que esse tem mais sucesso, esse junta mais multidão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é multidão que logo dispersa, é multidão que logo se perde, mas quem está firmado na palavra, é como quem construiu casa sobre a rocha, porque vem a tempestade, vem o vento, vem o aguaceiro, mas a casa não cai. Aquele que está só buscando resolver o problema pontual é como quem construiu casa sobre areia. A mesma luta vem, a mesma tempestade vem, mas a casa não prevalece. Construir na areia é mais rápido, construir na areia é mais leve, construir na areia é mais barato, não machuca a mão, não requer esforço. Mas construir na rocha demanda tempo, demanda esforço, demanda investimento, demora mais, prolonga o tempo da vitória. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é definitivo e não cai. Antes de atender necessidades pontuais, Jesus está atendendo necessidades que perdurariam por toda a vida. Com o ensino, Jesus está resolvendo. Mas após ensinar, já caindo à tarde, começa uma preocupação. O que nós vamos fazer com essa gente? E os discípulos dão 3 desculpas que eu e você já usamos na vida, e que a maioria das nossas desculpas derivam dessas 3. Os discípulos dizem assim: Senhor, manda essa turma embora por 3 motivos. Motivo número 1, o lugar é deserto. Motivo número 2, a hora é avançada. E motivo número 3, o dinheiro que tem não dá. Com certeza alguma coisa já foi deixada para depois na sua vida. Algum desafio já foi protelado. Porque às vezes a gente abre mão de dizer assim, ó, o lugar não é bom, aqui não dá certo, aqui não funciona, aqui não vai, e esse setor é ruim, e essa região aqui que me deram para vendas não vai para frente, e todo mundo que vem para essa sessão aqui do trabalho não vai, e quem é passado por esse lugar não é bom. A gente sempre tem uma desculpa do lugar, a gente acha que a geografia nos limita. Mas eu vim aqui hoje com uma palavra de Deus para te dizer, é no lugar que você menos imagina que Deus vai mudar a sua história. É quando você começa a ter uma visão diferenciada e Deus vai abrir a sua visão. Posso ouvir um amém? Escuta essa, pastor. Estava no meu gabinete uma vez, chegou um dos pastores do ministério e ele trouxe a chave da igreja que ele dirigia e ele colocou em cima da minha mesa assim: não fico mais naquela igreja, aquele é um povo ingrato, aquele é um povo duro, aquela é uma igreja difícil, aquele é um lugar que ninguém vai para frente, eu vou morrer naquele lugar. E ele levantou e saiu andando e eu fiquei chocado. Uns 2 minutos assim. Aí parei, respirei. Aí pedi para a minha secretária: liga para o pastor fulano e pede para ele vir aqui. E aí o pastor Alessandro chegou lá, né? Oh, tudo bem? Não, o senhor não chamar? Eu falei: chamei. Eu falei: rapaz, você está orando? Ele falou: por quê? Eu falei: Deus é contigo, cara. Como assim?
Não, porque tem um negócio aqui que é Deus. Você deve estar orando, jejuando. Cara, Deus é com você. Ó, essa aqui é a chave da igreja tal. Um povo ordeiro, abençoado, feliz, cooperador, assim, fiel, dizimista, gente parceira, tá contigo. Cara, eu estou te entregando isso aqui, é uma coisa de pai para filho. Eu farei isso aqui para o meu filho. Ô, pastor, obrigado. Deus abençoe. E foi embora, sumiu a igreja. Eu falei, depois a gente vai marcar para fazer um culto lá de posse, vamos fazer isso aí. Você vai lá, assume lá, começa a partir de amanhã o culto lá. E deu uns 5 dias, ele voltou. O senhor é um pai mesmo. O senhor é um pai mesmo. O povo está me ajudando, a gente está reformando a igreja inteira. Quando for o culto da posse, você vai ver que vai estar tudo novo, tudo arrumado, a coisa funcionando, que louvor maravilhoso, a diaconia funcionando, uma coisa abençoada. Obrigado, pastor, obrigado. Foi a chance da minha vida mesmo. Talvez você já disse que aquele lugar não presta, talvez você já disse que aquele lugar é deserto, talvez você já disse que aquele lugar é ruim, mas o meu Deus coloca rio no deserto, Ele faz chover pão no deserto, Ele tira a água da rocha. Para de dizer que o lugar é ruim, para de dizer que aqui não ajuda, porque a bênção caminha com você por onde quer que você for. Ah, o lugar é ruim, não. Aí outra coisa que eles disseram, o horário, prazo não dá mais. A hora é avançada. E esse período do ano não dá nada. E vai entrar naquela época que as coisas não acontecem. Isso não funciona. Ei, ele faz o relógio voltar. Você não ouviu? Ele faz o relógio voltar. Ele segura o sol e a lua onde tiver que segurar até que a tua vitória seja completa. Ele governa sobre o tempo, e às vezes nós estamos dizendo, não dá tempo, não tenho tempo, o tempo não pode, o tempo não permite, o período não é bom, é tempo de crise, é tempo de política, é tempo de eleição, é ano de Copa, é ano disso, e Deus está te dizendo hoje, sai dessa, eu sou o Senhor do tempo, governo sobre as estações, adianto hora e atraso hora, marco o tempo e ninguém muda. Deus não precisa de mais do que alguns segundos para mudar a sua história. Deus não precisa de muito para fazer a diferença. Mas a gente sempre está muito apegado ao lugar ou ao tempo. E hoje o Espírito Santo está provocando uma verdadeira libertação, porque a gente está vendo que nem lugar nem tempo pode impedir o agir de Deus. Joga a tua mão para cima e diz, agindo Deus, quem impedirá? Agora veja, a terceira, essa aqui, precisa comprar pão para essa turma? Precisa. Manda ver com Judas quanto tem. Aí vamos lá, Judas, quanto tem? Judas era o tesoureiro, lembra disso? Judas era o tesoureiro. Aí Judas conta, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, tem 200. Pois a Bíblia diz que ele metia a mão na bolsa. Então se ele disse que tinha 200, é porque tinha... Se a Lava Jato passasse ali, gente. Quantas coisas na sua vida não pararam porque você disse, o lugar é ruim. A época, o tempo não ajuda. E o dinheiro não permite. E todas as vezes que você deixa alguém ou algo decidir o que pode e o que não pode na sua vida, isso começa a se tornar o seu Deus. Todas as vezes que Mamon diz não e você acata, Mamon está reinando. Há muita gente que pensa que Mamon atua só onde há dinheiro.
Deixa eu te dizer que Mamon atua mais onde não há dinheiro. Porque a gente que Mamon atua pela presença do dinheiro. Dinheiro e Mamon são coisas diferentes. Diga para quem está só, dinheiro e Mamon são coisas diferentes. Mamon atua no amor ao dinheiro, não no dinheiro. Mamon atua na autoridade do dinheiro, não no dinheiro. A gente que Mamon atua através da presença do dinheiro. Tudo que a pessoa faz, o dinheiro é o motivo, o dinheiro é o meio, o dinheiro é o fim. Essa pessoa é dominada por Mamon. Mamon usa o dinheiro que ela ganha para continuar mantendo a vida dela regrada do jeito que ele quer, fazendo as coisas que ele quer e ocupada como ele quer. O dinheiro é o meio para que Mamon continue governando aquela vida. Mas há um número muito maior de pessoas que Mamon governa não pela presença do dinheiro, mas pela ausência dele. Quando a pessoa, tudo que quer fazer, coloca o dinheiro como o limitador. Eu queria, mas o dinheiro não deixa. Eu pensei, mas o dinheiro não permite. Mamon vai reinando sobre as pessoas cada vez que elas colocam no dinheiro uma autoridade que dirige a vida delas. E aí você vai olhar para mim, então o senhor quer dizer que o senhor tem dinheiro para tudo que o senhor pensa em fazer? Não. Mas eu não fico pensando no que eu tenho que fazer e colocando dinheiro como meu limite. Tudo que eu tenho que fazer, se Deus está nisso, se é da vontade dele e é propósito, dinheiro é uma coisa com a qual eu não vou me deixar limitar. Se eu entendi que é de Deus, se eu entendi que é um propósito nisso, dinheiro não vai ser limite não. Não é não ter dinheiro que vai me fazer voltar para casa. Não é não ter dinheiro que vai me fazer ficar deitado na cama. Não é não ter dinheiro que vai me fazer sentar e chorar. Mesmo se eu não tiver, eu vou dizer, mas eu não dependo de dinheiro. Porque o meu Deus é o Senhor do ouro e da prata. Portanto, eu não vou dizer que eu não posso, porque o dinheiro disse que eu não posso. Eu vou dizer que eu posso todas as coisas. E quando Paulo usa isso, ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E em Filipenses 4, quando ele diz isso, ele está dizendo, eu estou falando a respeito de dinheiro. Eu posso todas as coisas, não no dinheiro que tenho ou que não tenho, mas em Deus que me fortalece. Portanto, eu não sei se o lugar é ruim, se a hora é avançada ou se o dinheiro é curto. Eu sei que se está no plano de Deus, você vai fazer e nada será impossível. Meu Deus. E então Jesus agora vai pegá-los e ensinar como superar a dificuldade do lugar, como superar as questões do tempo e como superar as questões financeiras. Quantos querem aprender? A primeira coisa que Jesus faz é fazê-los entender que existe responsabilidade. Segura na mão de quem está ao seu lado, me ajude a pregar. Diga, Deus tem um plano com a sua vida, com o seu ministério, seus dons, talentos. Deus vai usar você e você precisa assumir a sua responsabilidade. Jesus diz para ele, dá-lhe voz de comer. Dá-lhe voz de comer. Como quem diz assim, a minha igreja precisa assumir o papel que ela precisa ter. Precisa sair com o projeto Josué. Precisa evangelizar a família. Precisa semear nos projetos. Precisa trazer bênção. Nós fomos escolhidos para viver abençoados. Mas mais que abençoados, fomos escolhidos para ser uma bênção. Levante a sua mão direita e diga, mais que abençoados, uma bênção. Abençoado é quem recebe, mas bênção é quem dá.
Vou repetir: abençoado é quem recebe, mas bênção é quem dá. A maioria de nós queremos ser abençoados, e o plano de Deus é te levar a um nível mais alto, que você seja a própria bênção. Mais que abençoado. Abençoado é quem está recebendo, abençoado é quem está colhendo, mas bênção é quem está dando. Bênção é quem está semeando. Bênção é quem está oferecendo. É por isso que Paulo vai resgatar uma bem-aventurança esquecida, que não está nos evangelhos, mas ele escreve lá em Corinto, que vocês vão ler esse mês. Mais bem-aventurada coisa é dar que receber. Esqueceram de registrar isso em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas ele vai dizer assim lá em Coríntios, assim, ó, Jesus disse: mais bem-aventurada coisa é dar. Não esquece dessa não. Então ele diz: dá-lhe voz de comer. Mas como? Lugar ruim, tempo impróprio, dinheiro insuficiente. E aí Jesus faz a grande pergunta: vão ver quantos pães tem. Quantos pães tem? Vão ver. Anote isso. Pare de se pautar pelo que não tem e comece a se pautar pelo que tem. Pare de se ocupar com o que falta e comece a pensar no que já existe. A maioria das pessoas estão paralisadas porque estão sempre com o olhar no que falta e não no que tem. Deus trabalha com aquilo que tem. A viúva foi a Eliseu, contou sua história e Eliseu perguntou: o que você tem? Porque Deus trabalha com aquilo que a gente tem. Às vezes você está sonhando com aquilo que você não tem. E Deus está te dizendo: eu vou começar a fazer a partir daquilo que você tem. A diferença entre um sonhador que vai realizar e um sonhador que vai sempre ficar naquele devaneio é que o sonhador que realiza é aquele que sonha a partir do que tem. Ele sabe que tem uma semente, ele sabe que tem um começo, ele sabe que começa pequeno, mas ele começa. Ele não olha para o que está faltando, mas ele olha para aquilo que já tem. E eu venho convidar você a tirar o olhar daquilo que não tem, a tirar o olhar daquilo que está faltando e começar a colocar o olhar naquilo que se tem. Tua serva não tem nada em casa senão um pouco de azeite. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que às vezes a gente está chamando pouco de nada e tem uma grande diferença. Toque em alguém e diga: existe uma grande diferença entre o pouco e o nada. E o problema é que você fica chamando pouco de nada. Mas é só em Suzano que acontece isso, aqui não. Chamo pouco de nada. E o problema é esse aqui, ó, é matemático. Nada é zero. E zero não opera na multiplicação. Enquanto a gente trata o pouco como nada, nunca que a multiplicação vai poder entrar na nossa vida. Quando meu filho era pequenininho, e eu fiz uma musiquinha para ensinar ele algumas coisas, e eu fiz uma musiquinha que era mais ou menos assim: um pouquinho vira um montão, isso é o que faz a multiplicação. Para gravar o que era a multiplicação. Um pouquinho vira um montão, isso faz a multiplicação. Mas enquanto a gente trata o pouco como nada, a multiplicação não opera na vida da gente. Enquanto a gente trata o pouco como nada, a multiplicação não age na vida da gente. Mas eu quero te dizer que você vai pegar o pouco e vai crer naquele que pode multiplicar. Você vai pegar aquilo que todo mundo chamou de nada e você diz assim: você chama de nada, eu chamo de pouco. Porque Deus nunca teve problema em trabalhar com o pouco. Ele pegou um homem e uma mulher e fez uma nação. Ele pega poucos pães e poucos peixes e multiplica. Ele pega o pouco e faz muito. Deus nunca teve problema em trabalhar com o pouco. Para ele, muito ou pouco, não há problema. Quem tem poder de multiplicar não se incomoda com isso. Quem tem problema com pouco é a gente fica impressionado com pouco. Gideão, vai com pouco que eu te dou vitória. Vai com pouco. Porque o pouco, sabe o que Jesus ensinou? Quem é fiel no pouco
É só a habilidade de trabalhar com o pouco que te credencia para o muito. É a sua fidelidade no pouco que te dá condição e habilidade para o muito. Diga comigo, as duas mãos. Diga de novo, diga forte, as duas mãos de José. José tinha uma mão para trabalhar com muito e uma mão para trabalhar com pouco. José vai à casa de Potifar, e à casa de um homem rico, e lá ele aprende a administrar fartura. Lá ele aprende a administrar abundância. Lá ele aprende a administrar riqueza. A mão que administra o muito. Aí depois ele é levado para uma outra escola. Ele é levado para a escola lá do carcereiro. E lá ele tem a outra mão. A mão que administra a falta. A mão que administra a necessidade. A mão que administra a dificuldade. Quando ele sai da cadeia e vai subir no trono do Egito, ele tem duas mãos. Uma mão que sabe trabalhar com a fartura e uma mão que sabe trabalhar com a escassez e com a necessidade. No tempo de fartura ele não se compromete nem se perde. E no tempo da necessidade ele vê a oportunidade e prospera. Se você puder, levanta da tua cadeira, levanta as tuas mãos, porque assim como as tuas mãos de José estavam preparadas, eu profetizo isso hoje sobre a tua vida, e creio que a palavra está trazendo uma liberalidade neste lugar. Você precisa aprender a trabalhar nas suas pontas. Você precisa aprender a trabalhar. Moisés, vou te colocar 40 anos no Egito para aprender abundância, para aprender posição, para aprender honra, protocolo, para aprender ser alguém. Mas depois eu vou te levar 40 anos para o deserto, para aprender a trabalhar com a falta, trabalhar com a necessidade e aprender a ser ninguém. Portanto, eu não sei em que tempo você está. Não se perca um, nem se desespere no outro. O mesmo Deus continua contigo, pois Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Pode sentar. Quem está com as duas mãos aí? Quem está com as duas mãos aí? Diga comigo, pouco ou muito? Abundância ou necessidade? Eu estou preparado. Eles vêm com pouco, mas vêm com receio. Eles vêm com pouco, mas vêm com preconceito. O Senhor está aqui, mas o que é isso para tanta gente? Jesus diz, põe aqui na minha mão. A Bíblia diz que Jesus tomou. Pega para você. Assume a responsabilidade. Sabe o que disseram para Esdras quando ele tremeu? Levanta-te, pois a ti pertence este negócio. Ageu, capítulo de número 1, há um grande despertamento. Vamos reconstruir a casa, vamos levantar a casa, vamos cortar madeira, vamos edificar a casa. É tempo de levantar a casa. Ageu, capítulo de número 2, começa a dizer, o que é esta casa comparada àquela que foi construída por Salomão? O que eles estão fazendo? A comparação. Eles estão dizendo, a riqueza de dois reis, Davi e Salomão, foi usada para construir o primeiro templo. E o que nós agora, miseráveis exilados, voltando, tomados de pobreza e necessidade, podemos fazer? Dois reis que tinham muito dinheiro construíram a antiga casa. O que nós, que não temos nada, podemos fazer? Deus pode trabalhar com quem tem, e Deus pode trabalhar com quem não.
É por isso que Deus manda o recado dizendo assim: ei, lembra desta casa na sua primeira glória? Pois eu te digo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque não tem Salomão e não tem Davi para financiar, mas eu sou o dono do ouro e da prata. Se tinha muito ou se tinha pouco, eu sou Deus do muito e do pouco. Tendo ou não tendo, aquilo que eu quero fazer, eu vou fazer. Está com você. Aí Jesus faz assim, ó. Pegou, parou de olhar para a multidão. Diga para quem está só, para de olhar para a necessidade. Para de olhar para o problema. O texto diz que Jesus, tomando os pães, parou de olhar para a multidão e ergueu os olhos. Muda o ângulo da tua visão. Para de olhar para o problema e para a necessidade e começa a olhar para o alto. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes? Não, para além dos montes. Eleva os meus olhos para os montes? Não. Ao Senhor, o Criador do céu e da terra. Eu tirei os meus olhos do problema, eu tirei os meus olhos da necessidade e eu comecei a olhar para o Senhor. Toque em alguém e diga: pare de andar por vista, comece a andar por visão. Olhe para mim, olhe para mim. Eu acredito mais no que eu vejo quando fecho os meus olhos do que naquilo que eu vejo quando eles estão abertos. Nós precisamos aprender a andar por visão. Vista mostra uma realidade, visão mostra um propósito. Vista se limita ao que a terra me mostra, visão, ela está ligada com aquilo que o céu mostra para mim. Jesus então ergue o olhar, e eu estou dizendo: erga o teu olhar hoje. Não consigo ver, não consigo enxergar. Jesus tem um remedinho, Apocalipse 3 diz assim: compra colírio de mim. Irmão, como é que você faz para pôr colírio? Hã? Como é que põe colírio? Dá para pôr colírio olhando para baixo? Dá para pôr colírio olhando para um lado? Só tem um jeito de pôr colírio. Jesus disse assim: eu aconselho que você compre colírio de mim. Você vai ter que olhar para cima se quiser receber. Você vai ter que olhar para cima se quiser enxergar. Você vai ter que tirar o olho da multidão. Você vai ter que tirar o olho do problema. E você vai ter que começar a olhar para o céu. Ah, da onde vem o meu socorro? Da onde vem a minha resposta? É do céu que choveu o pão. É do céu que vem os corvos. E é do céu que vai vir a multiplicação. É do céu que se abrem as janelas. E dela vem a maior abastança. Até que não haja onde guardar. Jesus pega, olha, e ele não só muda o olhar, mas ele também muda o falar. Porque a Bíblia diz que ele pega o pouco e começa a dar graça. Ele olha para o céu e começa a agradecer. Ele olha para o céu e começa a abençoar. Ah, como eu queria que você pudesse ver anjos voando neste lugar e tocando como fez com Isaías os lábios, para tirar a murmuração, a reclamação, o maldizer, e começasse a colocar nos nossos lábios o abençoar, o agradecer, o profetizar. Jesus começou a olhar para cima e dizer: obrigado por este pão que vai dar para todo mundo. Obrigado por este pão que vai fluir por toda esta multidão. Obrigado pela refeição que está preparada neste lugar deserto. Que o espírito da murmuração seja derrubado e vencido em nosso meio hoje, para a glória de Deus. Ele começa a mudar as palavras e assim, é assim que se fala, gente. Não chama de pouco, chama de semente. Não diz que vai faltar, profetiza que vai multiplicar. Não reclama que tem pouco, mas agradece pelo que chegou. E quando você muda o seu falar, você está mudando sua história. Porque as palavras decidem destinos. Tiago diz que a língua do homem é como o leme de um barco, dá destino. Toque em alguém e diga: as tuas palavras
estão desenhando o seu destino. Pergunte para ele, pelas suas palavras, para onde você está indo? Para cima? Para frente? Para o muito? Para o melhor? Para a vitória? Ele muda o olhar, ele muda as palavras, ele muda o falar. Você é filho de um Deus que tudo quanto ele faz falando. Você foi criado à imagem de um Deus cujo meio de criar é falando. Uma vez eu estava dirigindo meu carro, a gente estava construindo o nosso templo, e eu falei assim, Senhor, como é que eu vou fazer? E ele falou para mim, faça como eu faço. Faça como eu. Como é que o Senhor faz? Ele falou, tudo que eu faço falando. Começa a falar. Começa a falar. Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível foi criado a partir do invisível. Fale. Fale, vai acontecer. Fale, vai ser criado. Fale, algo vai começar a surgir. Fale, as coisas vão mudar. Mude as palavras e as coisas vão acontecer. Quantos podem dizer amém? Ele mudou o olhar, ele mudou o falar e ele mudou o agir. Olha para o céu, dá graças e começa a repartir. Começa a dividir. E conforme ele vai repartindo, um fenômeno vai acontecendo. Um fenômeno chamado multiplicação. A Bíblia diz, aquele que retém é para sua própria perda. Mas aquele que dá, ainda se lhe acrescenta mais. Quando a gente tenta reter, é perda. Quando a gente pensa como um miserável, é perda. Quando você fala assim, eu vou guardar o maná de hoje para amanhã. Sabe o que acontece? Dá bicho. Porque todas as vezes que a gente tenta reter, é para a própria perda. Mas toda vez que você distribuir, ainda se lhe acrescenta mais. A Bíblia diz, dai, e ser-vos-á dado. Uma coisa que ninguém vai separar na Bíblia, e esse é o problema de muita gente. Eles tentam. E aí o pastor vem aqui, dê e você vai receber. Dê e o Senhor vai te prosperar. Acredite na sua semente. Aí você vai lá e assiste no Facebook. Quem não vai te visitar quando você estiver doente. Quem não está nem aí para o tipo de vida que você vive. E ele diz assim, se você tiver que dar esperando alguma coisa, não faça isso. Se você tiver que dar e tiver uma expectativa, isso não é de Deus. Tem coisa que parece bonito e poético, porque é bonito, né? Dizer assim, dê sem esperar nada de volta. Dê sem nenhuma expectativa de retorno. É bonito? Não é poético. Mas eu pergunto, é bíblico? Porque por toda a Bíblia, ninguém separa dois assuntos. Onde a Bíblia fala de dar, a Bíblia fala de receber. Onde a Bíblia fala de dar, a Bíblia fala de receber. A Bíblia fala de dar, a Bíblia fala de receber. Não tem uma distância. É um versículo falando de dar, o outro versículo falando de receber. É o mesmo versículo fala de dar e fala de receber. Uma história fala de dar, ela fala de receber. Porque na Bíblia ninguém separa, do Gênesis ao Apocalipse. Eu já li e reli. E lá não consegui ver nenhuma vez em que a Bíblia separa o dar do receber. Sempre que houver uma distribuição, vai haver uma multiplicação.
Sempre que haver um envio, vai haver um retorno. Sempre que você der, você vai receber. E se você crê nisso, meu irmão, pratique o ato da generosidade, da semeadura, da ousadia. Participa, porque quem dá é quem vê a multiplicação acontecer. Por uma igreja mais generosa, por uma igreja mais doadora, por uma igreja mais espontânea. Eu sei que aqui vocês não têm problema com isso, é só lá em Suzano. Mas Jesus então muda o olhar, muda o falar e muda o agir. Tem coisas que vão ser provocadas na sua vida. Você está esperando alguma coisa acontecer e você precisa provocar. O que Jesus fez foi provocar uma multiplicação. Ela não começa do nada, ela não começa do zero, ela começa a partir de uma atitude transformada. E eu estou orando aqui para que Deus possa moldar a minha atitude e a sua atitude segundo a palavra dele. E eles começaram então a repartir. E quanto mais se repartia, quanto mais se doava, quanto mais se dava, mais pão tinha, mais fartura tinha, mais abundância vinha. E o interessante é que aquele espírito de generosidade não parou em Jesus e nem parou na liderança. Aquilo se espalhou por toda a multidão. Porque quanto mais eles iam partindo, mais ia multiplicando. E aí eu quero te dizer que a maior multiplicação não aconteceu nas mãos de Jesus. Jesus só dividiu entre 12. E os 12 dividiram entre milhares. E esses milhares dividiram entre eles. E sabe o que aconteceu? A multiplicação ia acontecendo na mão de cada um que dividia. Se você pode apresentar as suas mãos, cada vez que você divide, cada vez que você reparte, cada vez que você semeia, a multiplicação está chegando em você também. Ela não fica presa sob o púlpito, ela não fica presa nas primeiras fileiras, mas aonde vai acontecendo multiplicação, a divisão, repartir, doação, a multiplicação vai acontecendo. E eu creio que essa palavra vem hoje aqui para nós, olhando para o milagre mais comentado de Jesus nos 4 evangelhos. A maior multidão que Jesus atendeu foi uma multidão que experimentou provisão, prosperidade e socorro de Deus no deserto. O milagre mais público de Jesus foi o milagre de saciar a necessidade de um povo. Sabe por quê? Porque ele olhou como pastor. E ele não podia ter uma atitude diferente, porque no passado alguém disse: o Senhor é o meu pastor e nada faltará. É a Bíblia. Um ambiente de generosidade começou a tomar conta. Um ambiente de prosperidade começou a tomar a mente deles. Porque quem trabalha num ambiente desse não tem medo da falta nem da escassez. O que eu vejo aqui não está claro, não está expresso, mas está implícito, é que eles perderam o medo da necessidade. Segura na mão de alguém que está do seu lado e diga assim: vamos orar para que o medo da necessidade, o medo da falta não tenha lugar na nossa casa e na nossa família. Porque pense comigo, por favor, pense comigo. A gente está fazendo uma análise de um texto. A gente está cavando um pouco nele. Alguns desses estavam a 3 dias de caminhada para chegar em casa. Pergunta: se você está a 3 dias de caminhada para chegar em casa, e você está num lugar onde estão distribuindo pão, qual seria uma atitude natural? Não, eu podia dividir com quem está do lado, mas e amanhã? E depois de amanhã? E o terceiro dia? Mas está escrito: não vos preocupeis, pois, com o que haveis de comer. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. Não andeis ansiosos, pois, com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, ou com o que haveis de vestir.
Não é o corpo mais que a vestimenta? Não é a vida mais que o alimento? Olhai, pois, as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Se o Pai é vosso, não tendes vós muito mais valor do que elas? Portanto, não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. Não andeis ansiosos por estas coisas, porque os gentios de todas elas se preocupam. Mas o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que eu percebo é que aquela gente não guardou para si. Continuaram distribuindo, e quando estavam fartos, entregaram o que sobrou, porque estavam vivenciando um ambiente de prosperidade e provisão. Amanhã não era uma preocupação. Eu termino minha palavra dizendo a você: amanhã não é mais uma preocupação. Amanhã não é mais uma preocupação. Porque antes de uma necessidade, já existe uma provisão. Se você olhar comigo, o primeiro capítulo da Bíblia, quando Deus faz a ordem da criação, você vai notar uma coisa: que o que Deus cria no primeiro dia dá condição para o que vai vir no segundo. O que Deus cria no primeiro e no segundo dia dá condição para o que vai vir no terceiro. O que Deus cria do primeiro ao terceiro dá condição para o que vai vir no quarto. O que Deus cria do primeiro ao quarto dá condição para o que vem no quinto dia. Ou seja, quando algo era criado, a condição e a provisão para aquilo já existia desde o dia anterior. Vou simplificar. Um dia antes de criar o boi, Deus já tinha criado o capim. Deus não criou o boi e falou assim: o que eu faço com esse bicho agora? Quando o boi foi criado, o capim já estava lá. Mas espera aí. 5 dias de criação. E no 6º dia, Ele planta o homem. Ele cria o homem. Sabe por quê? Porque quando o homem chegou na terra, tudo que ele precisava já existia. E quando você entende que quando Deus criou o homem, tudo que o homem precisava já existia, você vai entender o descanso. Toque em quem está do seu lado, diga: descanso não é para quem está cansado. Diga: descanso é para quem sabe que tudo está pronto. Porque uma pessoa, mesmo cansada, se ela sabe que o problema não está resolvido, se ela não tem certeza que as coisas vão se resolver, ela descansa? Ela consegue dormir? Porque descanso não tem a ver com cansaço. Descanso tem a ver com certeza. É por isso que quando a Bíblia vai falar de incredulidade, ela diz assim: é por causa disso que muitos não entraram no meu descanso. Não porque estavam cansados ou descansados. Eles não entram no descanso por causa da incredulidade. Só não entra no descanso quem não crê. Outro dia eu volto para falar mais sobre isso. Pelo menos eu tento voltar, né? Quem sabe? Escute. Deus se cansa? Deus se cansa? E por que no 7º dia ele descansou? Porque tudo estava pronto.
Sabe por que eu vou dormir hoje? Porque eu sei que amanhã está garantido. Sabe por que você vai dormir bem essa noite? Porque você sabe que amanhã já está garantido. E então quando o homem surge no 6º dia, e Deus fala assim, já te arrumei um emprego, hein, Adão? Gerente geral da terra. E aí Adão levanta no 7º dia e diz assim, posso começar? E falou, cara, tá tudo pronto. Vamos tirar o dia de folga comigo? Ih! Em Deus a gente já começa no descanso. Diga para quem está ao seu lado, em Deus você já começa no descanso. Diga para outra pessoa, diga em Deus você já começa no descanso. Você sabe qual foi o primeiro dia do homem na terra? O 7º dia. O primeiro dia do homem na terra foi um dia de? Sabe quando no relógio de Deus começa o dia? No relógio de Deus, que hora que começa o dia? Hã? Na hora que você vai trabalhar ou quando você volta para casa para descansar? A gente pensa que o dia começa quando a gente vai trabalhar. Nosso dia começa quando a gente vai descansar. É por isso que a Bíblia diz assim, aos seus amados Ele dá. É por isso que Jesus dormiu na tempestade. Eu falei que não ia falar de descanso, só estou nesse descanso. É por isso que Jesus dormiu na tempestade. Sabe por quê? Porque Ele já tinha dito, nós vamos para o outro lado. Quem tem certeza do destino, descansa na jornada. Aponta para alguém aí, diga, quem tem certeza do destino, descansa na jornada. Dá um aplauso e fica de pé, gente. Teu descanso está ligado a uma obra pronta. Teu descanso não está ligado ao seu cansaço. Quando perguntaram para Jesus na beira do poço, disseram para Ele assim, mestre, alguém te trouxe comida? Ele falou, não, o que me alimentou foi o propósito. O que te revigora não é ficar parado, deitado, lastimando, mas o que te renova, querido, é cumprir o teu propósito. Teu propósito vai pôr fogo em você, teu propósito vai levantar você. Oh, ranarabahashere konderebe kedere mandarabahasho. Ei! Deus pode tudo. Oh, Deus pode tudo. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo. Sobre o vale eu posso passar. Deus pode. Ei, ela Ele pode tudo. Deus pode tudo. tudo que eu não
Lembra como o texto começa? O texto começa com uma decepção. Porque eles aportam naquela praia na expectativa de dias de lazer e descanso. Mas de repente, o que eles planejaram caiu. E talvez você está aqui essa noite, veio convidado, costuma vir, e você já teve muitos sonhos frustrados. Você imaginou, você criou uma cena, mas não foi bem assim. Mas se depois você perguntasse para aqueles homens, você trocaria aquele dia de descanso por um dia de milagre? Existem níveis que só um grande desafio vai levar você. Quando Jesus propôs a eles, no Evangelho de João, isso está bem claro: dá-lhe voz de comer. O texto diz, vírgula, mas ele bem sabia o que havia de fazer. Não tem nada acontecendo na sua vida que não esteja sobre o olhar atento e sobre o controle preciso daquele que é o Senhor de todas as coisas. Pois nisso tudo que você está enfrentando, o Senhor diz, eu bem sei o que fazer. Se você puder colocar a mão sobre o ombro de um amigo e dizer, ele já sabe o que fazer. Se você puder dizer para essa pessoa, nada fugiu ao controle. 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 Arabe errado. Romanos 8, 28 diz, de sorte que todas as coisas cooperam conjuntamente. A chave e o segredo está na palavra conjuntamente, porque tem coisa que parece que não coopera. Vai dizer que ser roubado coopera? Não coopera. Vai dizer que falir coopera? Não coopera. Mas a Bíblia não diz que todas as coisas cooperam. A Bíblia diz que quando todas as coisas forem organizadas e somadas, você vai ver que cooperou. Então o que Deus está querendo dizer para mim e para você hoje é que todas as situações isoladas pode parecer que não está ajudando, mas todas somadas conjuntamente cooperam, estão cooperando para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo o que aconteceu com você te trouxe até aqui, porque você é chamado segundo o propósito de Deus. Você é chamado segundo o propósito de Deus. E eu queria que você que crê repetisse uma oração comigo, porque hoje é uma oportunidade de você experimentar o propósito de Deus em sua vida. Repitam comigo esta oração dizendo, Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração e o recebo como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, toma conta e direção de toda a minha história a partir de hoje. Senhor Jesus, eu cheguei aqui com um pensamento, mas saio daqui
certo de que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Me recebe como filho e me dá o dom da salvação. Eu me arrependo dos meus pecados e eu te peço, me permite nascer de novo, começar de novo. Fique com seus olhos fechados. Se você entrou aqui e entende que Deus tem plano com a sua vida, e é como se Ele chamasse o seu nome nessa noite, e você fez essa oração invocando Jesus pela primeira vez, a primeira vez que você faz uma oração como essa invocando Jesus, ou você que já ouviu essa oração, já fez essa oração no passado, mas se afastou e está longe dos caminhos do Senhor, eu queria pedir a você que fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Cristo e sabendo que você pode começar uma história nova, eu queria pedir como um testemunho de fé que você levantasse uma de suas mãos. Se você fez essa oração invocando Jesus pela primeira vez, alguém, levanta alto, glória a Deus, temos um senhor lá atrás. Mais alguém que fez essa oração, glória a Deus, uma senhora ali. Mais alguém ali, glória a Deus. Você que fez essa oração pela primeira vez invocando Jesus, levante a sua mão, glória a Deus. Mais alguém, primeira vez que eu faço essa oração invocando Jesus, glória a Deus, ali. Eu queria pedir a você que está com a sua mão levantada, sem nenhum constrangimento, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos abençoar você. Você que levantou a sua mão, vem cá, meu irmão, vem cá, minha irmã. Você que levantou a mão, alguém que está do lado, vem cá. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, mas está voltando. Você que entendeu que Deus tem uma provisão para a sua vida. Você que tinha uma ideia, um plano, mas hoje você veio aqui e disse assim: eu sei que Ele pode. Eu sei que Ele pode. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se você hoje diz assim: eu vou começar uma caminhada nova com Jesus, eu vou começar uma história nova na minha vida, sai do seu lugar. Se essa palavra mexeu com você, disse assim: a primeira vez, eu estou voltando para Ele. Chega de viver a vida da minha necessidade, da minha escassez, e eu vou começar a viver a vida abundante que Ele preparou para mim. Sai do seu lugar e vem à frente esta noite. Se o Evangelho de Jesus te alcançou hoje aqui, se uma história nova está começando, se as lágrimas rolam em seu rosto, como eu estou vendo gente vindo chorando aqui, saiba que hoje Deus está começando algo novo. Você que levantou a mão, meu jovem, Deus te abençoe. Que Deus confirme essa obra na vida de vocês. Que vocês sejam confirmados na presença de Deus em salvação, cheios do Espírito Santo. Nesse momento que sejam quebradas as cadeias e as correntes espirituais. Que neste momento toda miséria e marca e necessidade e falta seja rompida na sua vida. E que o pão da vida, que é Jesus, venha saciar o seu interior, para nunca mais ter um dia de fome sequer. Que a própria presença do Espírito Santo seja alimento, seja água viva dentro de você. Que uma paz que excede todo entendimento te cubra, e que os domínios e cativeiros de Satanás na mente e na alma sejam rompidos agora. Nós consagramos as vossas vidas diante do Senhor, para começar de novo. Um dia novo, para uma vida de paz e descanso diante do Senhor. Olhe para mim. Olhe para mim. Senhora, a senhora sabia que nem todo mundo chora para morrer? Mas todo mundo chora para nascer. Choro não tem a ver com morte. Choro tem a ver com vida. Essas lágrimas aqui hoje são lágrimas de vida. Porque a gente chora é quando nasce. A gente chora é quando nasce. Pois vocês estão começando vida nova hoje. Vida nova hoje. Vida nova hoje. Vamos aplaudir ao Senhor por essas pessoas, pastor.